Revisão rápida de física, potência em circuitos elétricos. Aqui nós temos mais uma vez um circuito elétrico simples contendo apenas um único resistor, um gerador cuja DDP vale U e a corrente elétrica de intensidade I. Para calcularmos a quantidade de energia elétrica que o gerador transfere ao resistor, basta aplicarmos a expressão Q vezes U, onde Q representa a quantidade de carga em Coulomb, U a DDP em volt e E é a energia elétrica em Joule. Se nós quisermos medir a taxa de transferência dessa energia elétrica ou a potência, nós fazemos a razão. P, potência, é igual à energia elétrica transferida por unidade de tempo. A energia elétrica é dada em Joule, o intervalo de tempo em segundo, e a potência, Joule por segundo, que nós chamaremos de Watt. Combinando essas duas expressões, vimos em aula que o valor de P pode ser também obtido pelo produto I vezes U. Se nós combinarmos P igual a I vezes U com U igual a R vezes I, obtemos duas novas expressões, P igual a RI quadrado e P igual a U quadrado sobre R. Essas duas expressões representam a dissipação resistiva, ou seja, representam a quantidade de energia elétrica transformada em energia térmica no resistor por unidade de tempo. Como exemplo didático, vamos considerar neste mesmo circuito um valor de R igual a 5 ohm, uma DDPU de 10 volts, e vamos obter o valor da potência P. Primeiramente, eu calculei o valor de I fazendo a razão U sobre R, encontrei 2 A, e a partir daí nós vamos ver que, independentemente da expressão aplicada, o valor obtido, para o caso de um resistor, quando o componente ligado ao gerador é um resistor, as três expressões vão fornecer o mesmo valor. Observe os cálculos. Substituindo os valores de I e U, observe, 20 watts. Os valores de R e I, repare que o I é ao quadrado, 20 watts. O valor de U, 10 elevado ao quadrado. O valor de R, 5, 20 watts. Portanto, vemos que o resistor que aparece no circuito, nele nós temos que em 1 segundo, 20 joules de energia elétrica são transformados em 20 joules de energia térmica, efeito chamado de efeito Joule. Muito bem, aqui nós temos uma observação ainda sobre a expressão energia elétrica igual a potência vezes o tempo. Nós já vimos que energia é dada em Joule, potência em Watt, tempo em segundo, porém, se a potência for dada em kW e o tempo em hora, a energia sairá em kWh, sendo que 1 kWh corresponde a 3,610 elevado à sexta joule de energia. Muito bem, observe a transformação do kWh para o joule. Vamos a um exemplo para ressaltar a energia em kWh do Enem. Enunciado: podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma residência considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Observe a tabela que fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho eletrodoméstico. Observe. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo do kWh corresponde a 40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Bom, sabendo que energia elétrica é a potência vezes o intervalo de tempo, nós vamos calcular a energia consumida por cada aparelho e somar para obter o consumo no mês em 30 dias. Observe o cálculo para cada componente, lembrando que aqui nós temos o tempo de uso diário. Então, para o ar-condicionado, chuveiro, freezer, geladeira e as lâmpadas, tá? Eu simplesmente multipliquei o valor da potência em kW pelo tempo de uso diário em hora e obtive o valor para cada eletrodoméstico.
Somando esses valores, obtivemos 19,2 kWh por dia. Portanto, no mês, basta multiplicar o valor por 30 e encontramos 576 kWh. Sendo o custo do quilowatt-hora de 40 centavos, o custo total, por meio da regra de 3, é de R$ 230 aproximadamente. Mais um exemplo para finalizar, o NESP segunda fase. O enunciado diz que um resistor submetido à diferença de potencial U, 8 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, 0,4 A. Determine no item A potência dissipada por esse resistor. Aplicando a expressão P igual a I vezes U, conhecendo I e U, obtemos que P vale 3,2 watts. No item B, a potência dissipada por esse resistor quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade I igual a 2 A, supondo que sua resistência elétrica permaneça constante. Bom, primeiramente nós precisamos obter o valor de R, valor que podemos encontrar a partir do U e do I fornecidos inicialmente, e a partir daí calcularmos a potência. Observe o cálculo de R, U sobre I com os dados iniciais, 20 ohm, e o valor da nova potência, fazendo o valor de R, que permanece constante, vezes o novo I elevado ao quadrado, totalizando 80 watts.